Olá a todos, vamos Bezerra Hashem hoje terminar as últimas alahot desse nosso capítulo. Fala que eu estou na alahá 14. En magilim ela bemaim, a agalá tem que ser feita com água, não outro líquido. A agalá que é trazida na Torá, ela é feita com água, assim também tem que ser a agalá que a gente faz. Então quando coloca água fervendo para colocar lá os utensílios que querem ser cacherizados, tem que ser justamente com água. Veloye beem shum tarovet, sem nenhuma mistura, somente água. Afilo efer hadome, nem deixar cair lá cinzas ou coisas do tipo, somente com água. O que sim traz alguns posquim, se colocar um sabão, alguma coisa que caso tenha lá algum gosto de hametz, estrague, tudo bem, mas é uma quantidade pequenininha de sabão, tem que ser na grande maioria e também na aparência água. אם מגיל הרבה ביורה עד שנקרו המים כעין ציר, אין מגילים עוד בהם. Caso fizeram agalá algumas vezes na mesma panela, e às vezes as panelas vão sendo colocadas, vão deixando alguma sujeira, algo do tipo, a ponto de que a água perdeu a cor, ela já está turva, já não está uma água límpida, deve-se trocar a água. הלכה ט"ו, אם מגיל על ידי צבת שמחזיק בה את הכלי, צריך לרפות את הכלי ויחזור לתופסו. Caso a pessoa esteja fazendo agalá e a água é fervendo, para não colocar a mão dentro da água fervendo, ele coloca isso através, segurando com uma pinça ou segurando o cli, o utensílio com alguma coisa de metal, deve-se soltar um pouco o cli e segurar de novo, porque a agalá ela tem que chegar em todas as partes do utensílio, da panela, do garfo ou do que seja. Então se a pessoa estiver prensando isso com alguma pinça ou com alguma coisa desse tipo, no lugar onde está sendo pressado, a água não chega. Então deve-se soltar e segurar de novo o cli, como se faz também com o mikve, ou quando se compra um cli novo e se leva no mikve também, a água tem que chegar em todos os lugares. Então se a pessoa está segurando com a mão, ele tem que soltar um pouquinho, rapidinho, e pegar de novo para que a água chegue em todas as partes do cli. דאם לא כן, הרי באו מימי הגלה במקום הצבת, וטוב יותר לשים את הכלי במחרוזת, צווחה ou בתוך סל. Porque se realmente a pessoa não soltar, ficar prendendo o cli durante toda a galá, então a água da água lá não vai chegar nessa parte onde está presa. O ideal é que ele traz aqui, que faça isso num cesto ou em alguma coisa do tipo, uma rede, você coloca todos os kelim em uma rede e afunda a rede dentro da panela com água fervendo. Isso daqui faz com que a água chegue em todos os lugares. ולא יניח כלים הרבה בפעם אחת לתוך הכלי שהוא מגיל בו, também não é bom colocar muitos kelim de uma vez só, כדי שלא יגוזה בזה, porque se tiverem muitos kelim, muitos garfos e facas, muita coisa junto ao mesmo tempo, um encosta no outro, e às vezes eles ficam não prensados, mas eles acabam não se movimentando e a água não chega em todas as partes. Como em Nigalim, porque aí no lugar onde está encostado um no outro, se eles não têm espaço para se mexer, se é uma quantidade grande, a água da galá não vai chegar nesses lugares, então a galá deve ser feita em quantidades pequenas, numa quantidade que dê para ver que a água chegou em todas as partes, molhou todo o utensílio. הלכה ט"ז, אין להגיל אלא כלי שאינו בן יומו, דהיינו שכבר עבר מעת לעת משעה שבישלו בו חמץ. הגלת כלים ela tem que ser feitas em kelim que são chamados כלי שאינו בן יומו, kli que não foi usado nas últimas 24 horas. Então todo mundo que quer fazer a galá, no dia que for, deve se preparar 24 horas antes. 24 horas antes é preciso limpar o kli, limpar o utensílio e não usar ele por 24 horas e somente depois disso fazer a galá. O Hazal trazem que durante as primeiras 24 horas o que está absorvido no kli ainda tem um gosto bom, ainda dá um gosto bom na comida, então ele ainda é considerado hametz, depois de 24 horas é considerado algo que estragou. Então nas últimas 24 horas antes de levar na galá, o utensílio não pode ter sido usado, no caso com hametz, certo? Se a pessoa esquentou água somente no utensílio, uma água que não tem problema de hametz, ou esquentou alguma coisa que não tem problema nenhum de hametz, não tem problema. Tem que ter ficado 24 horas sem cozinhar nele hametz. Assim também a panela na qual se faz a galá também não pode ser uma panela que foi usada nas últimas 24 horas. Caso a pessoa cozinhou hametz e depois dentro dessas 24 horas cozinhou algumas vezes, também não pode, tem que ser uma que ficou 24 horas sem ser usada para nada ligado a hametz. Fala aqui o que Shulchan Aruch, que na hora que faz a galá, como comentamos algumas vezes, a água tem que estar fervendo, borbulhando. Então muitas vezes quando você coloca os kelim, quando você coloca os utensílios dentro da panela que está fervendo, os utensílios que são frios esfriam a água e consequentemente ela não está fervendo durante a galá. Por isso deve-se prestar atenção que a água está quente o suficiente para que mesmo que eu coloque dentro dela alguns kelim, garfos, facas, etc., a água continue fervendo. Se ela parou de ferver, vai ter que esperar ela ferver um pouco mais.
ואם צריך להגיל את היורה, אזי כשהמים מעלים רתיחות תהיה היורה מלאה ויזרוק באבנים מלבנות כדי שישטפו המים הרותחים על שפתה. Caso precisem fazer a galá na própria yorá, na próprio cli que está cheio de água, onde está sendo feito a galá, o cli que está água fervendo, caso queiram fazer nesse próprio cli, é como a gente falou com relação à panela, você pode encher uma panela até o fim, colocar água para ferver, e quando estiver fervendo bastante, você joga alguma coisa dentro que faz com que a água transborde e faça a galá em toda a própria panela onde tem água fervendo. Aqui ele comenta que tem que ser jogado algo que não vai resfriar a água a ponto de parar de ferver, então jogar uma pedra quente, uma pedra fervendo, algo do tipo, que vai fazer a água transbordar sem parar de ferver. Vem lá Gilber Pesach, Ragat Chatzotayom, a galá dos Kelim deve ser feita até a metade do dia de Erev Pesach. Não depois disso, porque depois disso o Hametz já é proibido, ele proíbe uma quantidade menor, depois disso já não se deve fazer a galá tem que ser feita até a metade do dia de Erev Pesach. הלכה י"ז, נוהגים שאחר הגלה שוטפים את הכלים במים קרים, o costume é que logo depois da galá se passa uma água fria no cli, no utensílio no qual foi feito a galá. Isso não é obrigatório, a partir do momento em que foi feita a galá, o que estava absorvido na panela saiu, e na teoria ele não volta mais, mesmo que a panela continue com a água quente, mas mesmo assim o costume é que logo depois de fazer a galá, logo depois de colocar na água fervendo, se passa uma água fria. הלכה י"ח, אם אפשר יש להגיל בפני בעל תורה בקיא בדיני הגלה, o ideal é que a galá seja feita perante alguém que sabe as alachot, que sabe como tem que ser feita a galá, exatamente como colocar o cli, o cuidado para ver que o cli está sendo colocado de forma correta, que kelim, quais materiais podem ser feitas a galá, quais não. Quais situações às vezes a gente fala com relação, por exemplo, à alça das panelas, que tem que, se elas são parafusadas, tem que desparafusar, etc. Ou seja, o ideal é fazer a galá com alguém que sabe as alachot, perante alguém que sabe como fazer, porque tem muitas alachot específicas, que às vezes a pessoa acaba não sabendo como é ou como não é. Então o ideal é fazer a galá perante alguém que sabe essas alachot. Com isso a gente termina esse nosso capítulo. Bezat Hashem, em breve seguimos em frente para algumas alachot gerais sobre Pesach.